No Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje sextou, né? Sexta-feira é dia de Direto ao Ponto com Cristiane Melo. E hoje nós vamos falar sobre uma campanha que é o Setembro Verde, que é uma campanha de incentivo à doação de órgãos. Já está aqui no estúdio o Dr. Edival Gomes, diretor médico da Santa Casa de Misericórdia aqui de Feira de Santana, que é o hospital credenciado em Feira de Santana para a realização de transplantes. E tem sido destaque na Bahia na realização de transplantes renais. Segundo dados que eu obti da equipe dele, desde a implantação do serviço, que foi em 2015, 358 transplantes de rim, renais, né? Já foram realizados, 22 só esse ano, não é isso, doutor Edival? E, infelizmente, ainda tem muita gente na fila, 500 pessoas ainda aguardam por um rim. E é sobre essa campanha que nós vamos falar, de incentivo à doação de órgãos, que é algo simples, só depende de você dizer sim em vida. Bom dia, doutor Edivaldo, Edival, seja bem-vindo aqui ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cris, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, conversando sobre esse tema que é da mais relevante importância, né, para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país. Eu já dei um spoiler aqui muito grande, né, sobre a questão da doação, mas como é que está essa equipe, como é que é formada essa equipe de transplantes e de que forma isso funciona dentro da Santa Casa? Bom, lidar com transplante é algo complexo, né, Cris? A gente precisa de profissionais que tenham interesse nesse subtema, que tem uma expertise, uma experiência muito grande nesse subgrupo, vamos dizer assim, de pessoas doentes, né? A gente utiliza imunossupressores, uma série de medicações que não são comuns do uso e que geram uma série de potenciais efeitos colaterais que, se a pessoa não tiver muita experiência, não consegue detectar. Então, para a gente fazer transplante de qualidade, como é o que nós temos feito, a gente precisa de uma equipe muito capacitada. Hoje nós temos uma equipe de nefrologista, né, que é coordenada por Dr. Túlio, né, que tem experiência especificamente no manejo de pré e pós-transplantes renais. E nós temos duas equipes de cirurgia urológica, que é coordenada por Dr. Rodrigo Serapião, que conduzem as cirurgias da nossa instituição. Nós temos um reconhecimento nacional pela qualidade do que a gente faz, do que a gente executa nesses anos. Recentemente, inclusive, nós recebemos o selo de qualidade do Registro Brasileiro de Transplantes. Só duas instituições, entre públicas e privadas do estado, receberam essa condecoração pela qualidade do que a gente faz, e uma das duas é a gente. A outra foi o Hospital Ana Nery, que, como vocês sabem, é um hospital estadual, com apoio federal, um hospital com grande porte, né? Então é um orgulho muito grande a nossa instituição ser, quando comparada com as privadas e com os hospitais já reconhecidos dentro do estado, a gente ter esse destaque a nível nacional. Portanto, precisa de uma equipe muito preparada, precisa de uma instituição que coloque isso como prioridade. É necessário que haja uma política pública para que isso ocorra. Só o hospital não faz isso, se a gente não tiver apoio do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, né? E esse conjunto de boas pessoas, de políticas que geram esse resultado aí que a gente acabou de anunciar. Quero abraçar a Adriana Souza, que é enfermeira, né, da equipe de vocês, e também Karina Ataide, que é do Serviço Social, que faz também esse serviço de base, né? Doutor, esse pessoal que é transplantado na Santa Casa, ele faz parte daquela fila invisível de pessoas que estão aguardando, ou, por exemplo, um parente pode chegar lá na Santa Casa e dizer: eu quero doar o meu rim para um irmão, um pai, uma mãe. Como é que funciona esse serviço? Precisa entrar nessa lista de pessoas? Sim.
todos os pacientes, eles integram o que se chama de fila única de transplante, não é? Que é monitorada e controlada pelas instâncias superiores, né? Então, o paciente é avaliado pelo seu médico, que avalia a elegibilidade, saber se ele preenche os critérios para ser submetido a transplante, é incluído nessa lista estadual, então essa lista é monitorada. O paciente, ele pode receber o transplante de duas formas, ou de um doador falecido, ou de um doador intervivo, né? Um transplante de um parente, de uma pessoa próxima, tá certo? Essa fila, ela é respeitada, tem que ser assim. Mas um detalhe que é importante a gente compreender, que a fila não é necessariamente o primeiro que vai ser o primeiro a ser transplantado. Por quê? Porque para ser transplantado não basta ter um órgão disponível. É preciso que esse órgão seja compatível. Então, à medida que esse órgão aparece, é o primeiro da lista compatível que recebe esse órgão. Nem sempre o primeiro compatível é o primeiro da lista. É um detalhe, mas que isso é importante para as pessoas entenderem. Então, eventualmente, se você tiver um órgão de doador falecido, você pode ser chamado para fazer esse transplante, mas se surgir um doador, um parente, um irmão, né, uma pessoa próxima que faça essa doação, esse indivíduo também pode ser submetido ao transplante. Ótimo. Eu tive a oportunidade de apurar junto a Dr. Heraldo Moura, que é da Central Estadual de Transplantes, e hoje nós temos na Bahia 2.800 pessoas nessa fila triste, nessa fila invisível, aguardando por um transplante, e dessas 2.800, 500 pessoas aguardam aqui em Feira de Santana por um rim. Essas pessoas são geralmente submetidas à hemodiálise, então você vê o trabalho, muitas pessoas vêm do interior fazer hemodiálise, é um sofrimento, tanto o antes, né, quanto essa expectativa de estar nessa fila para transplante. Mas é importante dizer que a campanha de incentivo vem para que você se conscientize de ser um doador e que avise isso à sua família, alerte isso para a sua família, não é isso, doutor Edivaldo? Perfeito. Então, anteriormente a gente dizia que bastava você colocar na carteira sua, né, que eu sou um doador, mas a legislação atual não permite esse formato. Então, o que é necessário? É necessário que haja o consentimento da família. Então, o que a gente tem sempre colocado para o público? Avise a sua família que você tem o interesse de doar órgãos. Então, isso quando é que ocorre? Você sentou para almoçar e sinaliza para sua mãe, sinaliza para o seu pai, sinaliza para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, que você tem esse interesse. Porque os acidentes a gente não consegue prever. E, eventualmente, isso ocorre e existe um indivíduo que tem uma morte encefálica, um indivíduo que ele não tem condição de sobreviver e que aqueles órgãos poderiam, como você bem chamou, ajudar um pai, ajudar um filho, ajudar um marido de uma outra pessoa, e a gente não consegue fazer isso porque a família é na dúvida, naquele misto da perda, do luto, na dúvida se era isso que deveria ser feito ou não, acaba não doando e não permitindo a doação. Então, a gente sinalizar isso é importante, porque se torna esse momento doloroso, de certo modo, um gesto que vai ajudar outras pessoas a terem uma vida, ter a vida ou ter uma vida muito melhor. É importante dizer que um único doador, ele pode ajudar até 8 vidas ou mais, chega até 20 pessoas, segundo esses dados, né? Então, um único doador pode salvar 8 vidas. A importância disso, de você dizer sim em vida, eu até quero sugerir a você aqui, ouvinte, a colocar lá na bio do seu Instagram, sou doador de órgãos. Isso talvez não exista uma legislação, claro, a respeito disso, mas talvez seja um divisor de águas na hora da sua família decidir. Olha, ele deixou muito claro ali na rede social dele que ele é um doador, ela é uma doadora de órgãos, porque a gente nunca sabe do nosso amanhã. A gente está vivo agora, mas, como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Doutor Edivaldo, eu quero aproveitar também, se eu esqueci de falar algo sobre o Setembro Verde, pode acrescentar, por favor. Mas eu quero já dar uma pincelada, aproveitar que você é cardiologista e falar também do Setembro Vermelho, que é o mês de incentivo ao alerta para doenças cardiovasculares. Eu não posso estar ao lado de um cardiologista
e não falar também do Setembro Vermelho. Muito bom, Cris. Então, eu acho que essa ideia e isso que a gente está fazendo, que é conversar sobre o tema, é importante. É um certo tabu, tá certo? Quando a gente fala de morte, sobre esses aspectos que envolvem a morte, é um certo tabu. E a gente precisa desmistificar esse processo, a gente precisa trazer isso para o dia a dia, para a gente conversar, as pessoas entenderem e que esse tipo de conversa seja algo comum nas famílias, nas casas, tá certo? Então, parabéns a você, parabéns a toda a imprensa que tem feito um trabalho muito importante nesse período, tá certo? Foi bom o senhor falar sobre esse tabu, porque muitas pessoas falam assim, eu não vou dizer que eu sou um doador, porque eles de repente eu tenho ainda uma possibilidade de vida e os médicos vão tirar meus órgãos. Não, existe um protocolo para que a morte encefálica seja detectada, assim, confirmada. São no mínimo 2 médicos, né? Explica melhor isso pra gente. Para que as pessoas fiquem cientes de que não é algo aleatório. Então é importante dizer que é impossível a pessoa não ser candidata a transplante se ele não tiver com absoluta certeza de 100% de que o indivíduo possui morte encefálica, tá certo? Então vocês precisam entender bem isso, tá bom, gente? Existe essa questão essa coisa do zap, dessas informações assim meio... Fake news. Fake news, então a informação é essa, é impossível uma pessoa que tenha qualquer viabilidade, a mínima que seja, ser candidato a transplantar, tá certo, gente? A ter seu órgão transplantado em outra pessoa. Impossível, tá bom? Existe todo um critério, uma cadeia, um fluxo, uns protocolos absolutamente rígidos, tá certo? Então, a chance de socorrer é 0, tá certo? Inclusive, eu sou um doador de órgãos, né? E minha família também de modo que os médicos são. Claro, a gente que está nesse campo de cá, se a gente tivesse qualquer dúvida, jamais eu seria, tá certo? Então, é para trazer absoluta segurança a todos vocês, tá certo? O transplante de órgãos só ocorre, o doador de órgãos só é doador se for absolutamente impossível a permanência da vida, tá certo? 100%, sem dúvida alguma, tá? Em relação às doenças cardiovasculares, Cris, que você já fazendo um 180. Isso. Mas também é outro tema extremamente importante, né? As doenças cardiovasculares ainda em nosso estado representa a 3ª causa de hospitalização, tá certo? A 2ª causa de morte em nosso estado. Praticamente quase 20% de todas as mortes que ocorrem no estado são por doenças cardiovasculares. Para a gente ter um parâmetro, um comparativo, seria mais ou menos 2 vezes o número de acidentes, de traumas, de mortes por causas externas. Pelo menos 2 vezes ou 3 vezes. Então veja que é um contingente muito alto, né? Em Feira de Santana, por exemplo, a gente tem quase 300 óbitos por doenças cardiovasculares por ano, né? E quase 3.000 hospitalizações. Então é muita gente, tá certo? Então a gente sempre abordar essa questão é importante. Até porque, Cris, as doenças cardiovasculares, a sua incidência, né? A presença da doença cardiovascular acompanha o envelhecimento. Lógico, quanto mais velho a gente se torna, maior a chance de ter doenças. E a população está envelhecendo naturalmente pelo avanço social, etc. Né? Então, à medida que a população envelhece, que é aquela pirâmide etária que a gente estudou no 2º grau, com aquela base bem larga e a pontinha de uma pirâmide, que se inverte, né? Que a gente começa a ter uma quantidade cada vez maior de idosos na população, consequentemente vai aumentar cada vez mais o número de doenças cardiovasculares, assim como as oncológicas. Portanto, é um problema gravíssimo nesse momento e que vai se acentuar com os próximos anos, sem dúvida alguma, por conta desse movimento que é natural, que é demográfico, tá certo? Então, falar sobre doença cardiovascular e, sobretudo, a sua prevenção é fundamental. A prevenção, ela é super importante. Nós, na pandemia, estamos vendo pessoas que se dedicaram mais ao esporte, o que isso é um dado bem interessante, porque é uma das formas de prevenção de doenças cardiovasculares. Claro que nós temos alguns casos que são genéticos, mas a atividade esportiva é uma das formas de prevenção. Poderia citar outras, doutor? Sim, claro. Então a gente tem, do ponto de vista de prevenção, aquelas medidas chamadas assim de não farmacológicas ou comportamentais, que inclui a prática regular de exercício, digamos algo em torno de 150 minutos pelo menos durante a semana, né? Uma alimentação saudável, né? Que tenha, em termos gerais, uma composição
do tipo dieta do Mediterrâneo, dieta DASH, que são dietas que têm poder de redução de colesterol, de hipertensão e prevenção cardiovascular. Não só as medidas não farmacológicas, como eventualmente o indivíduo vai precisar das medidas farmacológicas de prevenção. O que é que eu quero dizer? Voltando, fazendo um parênteses, que eu esqueci de algo muito importante, que é o tabagismo, tá certo? É outra mudança comportamental de grande impacto, que é a cessação tabágica, o abandono do tabagismo, tá bom? Bom, e nas medidas farmacológicas é o quê? Tratar a hipertensão, diagnosticar e tratar. 30% dos hipertensos não sabem que são hipertensos. Daqueles que sabem, 30% não tratam. E daqueles que tratam, 30% não controlam. Né? Então, deixar um número assim, meio uma ordem de grandeza para você entender que realmente a hipertensão é algo simples, fácil de diagnosticar, mas ainda é uma confusão, é uma dificuldade o controle. Dislipidemia, que é o colesterol, diabetes, né? Então, é o controle farmacológico para essas doenças estabelecidas e as medidas não farmacológicas, que são os hábitos de vida saudáveis. Tudo isso compõe o que a gente chama de prevenção cardiovascular. E você chamou a atenção que realmente a pandemia gerou uma série de dificuldades aí, né? Nesse contexto. Como é que está o cenário atual, pós-pandêmico, sobre doenças cardiovasculares e quais são as doenças hoje que no seu consultório, no dia a dia, é insuficiência cardíaca? Quais são as doenças que hoje, no seu dia a dia, no seu consultório, o senhor consegue ver que houve um aumento pós-pandêmico? A gente fez, Cris, em 2020, né? A Santa Casa participou, junto com o Sírio-Libanês, junto com a USP, junto com a ENCOR, de um estudo clínico nacional, tá certo? E publicamos, é o principal artigo publicado. Então, a nossa instituição, a Santa Casa de Feira de Santana, está ali, junto com essas grandes instituições de pesquisa nacionais e internacionais, e a gente analisou, através de um dos nossos pesquisadores, que é o Dr. André Almeida, o impacto da pandemia sobre o comportamento das doenças cardiovasculares. Curiosamente, o que foi visto? E isso tem uma série de controvérsias que varia de país a país. Mas o que a gente identificou no país? Houve uma redução de 19%, aproximadamente 20% de internações por doenças cardiovasculares. Né? Por quê? Possivelmente as pessoas com medo de ir ao hospital ficaram em sua casa. E de fato, só internou-se nesse período as doenças mais graves, o grave do grave, de tal modo que houve um aumento da letalidade hospitalar. Quer dizer, quando uma pessoa interna, a chance de morrer aumentou em 10%. Então você houve uma redução de internações, mas com aumento de mortalidade hospitalar, sugerindo, portanto, que só internou nesse período realmente as doenças graves, gravíssimas. Né? E claro, qual é o problema disso? As pessoas que tiveram manifestações mais leves não procuraram o hospital. As pessoas que estavam prestes a fazer angioplastias, a gente aqui na Santa Casa teve uma queda extrema de angioplastias. A gente não imagina que alguém vai deixar de fazer uma angioplastia coronariana, fazer uma cirurgia cardíaca por conta da... Mas ocorreu uma queda expressiva. Então, o que ocorre? Se a pessoa não foi negligente, mas pelo contexto deixou isso de lado, aumentou muito a mortalidade em casa, em domicílio. Os fatores de risco foram pobremente tratados nesse período. Você não ia ao médico. Então o colesterol subiu, a hipertensão deixou de ser controlada, a glicemia também. E claro, nesse contexto inteiro, o que se espera? Se espera que depois de algum tempo aumente as complicações. E é o que ocorre de fato. Então, assim que a poeira começou a baixar, começou-se a internar muita doença cardiovascular, aumentando muito o número de cirurgias, de necessidade de UTI. Então esse é o contexto atual, né? Os hospitais realmente cheios, infarto, insuficiência cardíaca, sobretudo, né? A demanda imensa para se fazer cateterismo por vagas em UTIs, a fila de cirurgia imensa, às vezes a gente demora 60 dias para conseguir fazer uma cirurgia cardíaca de urgência. Então, realmente, a gente precisa repensar esse modelo para poder corrigir, vamos dizer assim, ou dar uma resposta a esse cenário que foi criado após a pandemia. Tá aí um alerta, gente. Nós estamos com uma fila aí de pessoas aguardando cirurgia cardiovascular. Para encerrar e ir direto ao ponto, vamos unir as duas coisas. Transplante com cardiologia. A Santa Casa é credenciada para o transplante de
cardiovascular. Antes da pandemia já estava um processo, uma equipe indo para o Sírio-Libanês para fazer, né, todo o treinamento. E como é que está esse cenário atual de transplante cardiovascular? A Santa Casa continua credenciada? Exato, Cris. Bem lembrado o assunto que você nos traz, né? Doutora Ivana, que é da Santa Casa, que liderou esse processo junto com André Guimarães, né? Contactando a Secretaria de Saúde e permitindo que a nossa equipe, a equipe da Santa Casa, pudesse ir ao Sírio-Libanês, que é o maior centro de uso de assistência ventricular artificial, coração artificial, para aprendermos com o que há de melhor na América Latina sobre como utilizar corações artificiais, e nos colocou dentro do INCOR. Nós que eu falo são os médicos, anestesistas, diaristas, enfermeiras, fisioterapeutas, até administrativo, para entender desde a parte assistencial, como é que se transplanta atualmente no centro de referência da América Latina, como é que é o fluxo deles, como é que é a parte assistencial, como é que é a parte administrativa, como é que se preenche documentos, o que há de novo em fisioterapia, o que há de novo na parte de psicologia e daí por diante. Então, a gente foi surpreendido com a pandemia e houve uma interrupção desse processo, tá? Então a gente ainda está em conversa para a gente tentar reiniciar esse processo, concluir essa capacitação para que a gente possa, em Feira de Santana, uma das poucas unidades do Nordeste que seja capacitada para se fazer também transplante cardíaco. Doutor Edival Gomes, cardiologista, diretor médico da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Feira de Santana, muito obrigada por sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, nessa sexta-feira, aqui no Bom Dia Feira. Muito obrigado, Cris. É um prazer muito grande estar aqui com você. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Informação sobre saúde e qualidade, com credibilidade e qualidade, é aqui no Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Você ouviu no Bom Dia